Bom, boa noite. Estamos aqui, né, num debate no blog, convidado aí para falar sobre as eleições municipais, a saúde. Eu queria colocar pelo menos duas ideias em relação a esse processo eleitoral. Uma das ideias que eu queria colocar, ele passa por um certo entendimento do que vem significando as eleições nos municípios. Já que a gente tem essas eleições municipais descasada das eleições nacionais e dos governos estaduais, né? E também para deputado, senador. Então, ela tem essa característica de uma eleição que aparentemente ela adquire, você vê isso a mídia colocando intensamente, uma certa natureza local e de um eleitorado que está muito interessado ali em coisas imediatas. E eu acho que isso vale uma reflexão. Quer dizer, vale uma reflexão a gente tentar entender essa transformação ou essa produção da eleição municipal como uma eleição a ser, entre aspas, despolitizada. Ou seja, uma eleição que você trataria quase aí dessa vida na sua cidade, das questões da sua vizinhança, dessa proximidade com a vida do dia a dia. E que isso não teria uma grande representação política, não seria um grande acontecimento político, que o acontecimento político estaria em outros tipos de processos eleitorais, como o processo eleitoral em nível nacional. Eu lembraria que não há muito tempo atrás, quando a gente acaba o processo ditatorial no Brasil, que o significado das eleições municipais não era bem essa, que as eleições municipais elas tinham uma expressão de momento bem agudo do intenso processo de politização dos movimentos sociais nas cidades. Então você tinha uma disputa que ocorria na eleição municipal, por exemplo, nos anos 80, nos anos 90, que é como realizar, como diria alguns pensadores como Boaventura, né? Como realizar as grandes questões do mundo no seu local. E isso dá uma expressão de ideia da grande política acontecendo no local. Ou seja, o local como um lugar que abre uma agenda que não é uma agenda mesquinha, não é essa agenda da vizinhança, no sentido despolitizado, mas é uma agenda da vizinhança, no sentido de que aí pode estar se vivendo o sentido mais pleno da afirmação de uma vida em comum nas diferenças de todos que vivem aí. Isso é uma grande agenda, essa é uma agenda muito intensa, muito fundamental. E a gente percebe que essa agenda política das eleições municipais ela vem sofrendo um desgaste muito grande, ela vem sendo conduzida aí pela imprensa, pela grande imprensa, mas também pela pequena imprensa, como sendo uma eleição de pouca importância e que na realidade trata dessa vida mesquinha que cada um tem, não é? Que cada um está interessado no seu umbigo. E o interessante de ver isso nesses anos todos é que essa não é uma produção
só de setores conservadores, ou não é uma produção só dessa grande mídia, ou principalmente do PIG, vamos dizer assim. Mas essa é uma produção que vem pegando também os setores organizados, os setores políticos partidários organizados, mais comprometidos, inclusive, com as grandes lutas sociais. Questão democrática, questão da afirmação da organização dos grupos sociais, a garantia das manifestações pelos seus interesses. A gente percebe também que essa agenda local ela vem perdendo muita potência. E se você vê essa eleição andando aqui nas disputas das grandes cidades, parece que o que está se negociando são relações mesquinhas do campo da política. Então é um partido político de esquerda que negocia de uma certa maneira com grupos à direita, porque isso implica em 1 minuto e meio a mais, por exemplo, na televisão, ou é um grupo de direita que se aproxima de movimentos mais democráticos, liberais, porque isso significa um emparedamento do adversário político, e essas alianças vão andando através desse jogo, meio que produzindo mesmo a eleição municipal como se fosse uma eleição de pequenas coisas, de pequenos acordos, de pequenas negociações, de tratar dessa vida menor, né, essa vida mais reduzida, que seria a vida de cada um na sua cidade, que o que ela está preocupado mesmo é pobremente com a questão do seu transporte, com a questão da vizinhança, com a questão da violência. E isso tem criado eu vou usar essa palavra entre aspas, um certo esvaziamento do intenso conteúdo político que essas questões trazem. Então a questão do transporte não é uma questão simples. O município estaria discutindo na questão do transporte as opções de produção de vidas diferenciadas se você fizer um município voltado a viver o transporte através dos automóveis das pessoas, ou se você fizer um município no qual a velocidade do transeunte é a velocidade mais importante a conduzir a relação com os outros veículos de transporte. Então, por exemplo, Barcelona, não há muito tempo atrás, antes desse momento mais conservador da Espanha, há 2 anos atrás, estava discutindo que a velocidade máxima em vários pontos da cidade deveria ser de 20 a 30 quilômetros. E que os carros e todas as condições deveriam respeitar isso. Porque essa era a velocidade entendida como aquela que menos risco provocaria para o transeunte. E o transeunte, no seu caminhar a pé, na cidade, nas calçadas, atravessando a rua, era a vida prioritária. Então, discutir o transporte é uma coisa absolutamente significativa, porque ela é de um conteúdo político estratégico. E a gente pode transformar a luta no município intensamente nisso. E aí não serve qualquer aliança que você faz no nível local, né? Você tem que conduzir um enriquecimento da agenda política em torno destas questões, que são as questões das existências. Ou seja, você rechear o processo eleitoral municipal com um debate intenso sobre a política das existências, dos indivíduos, dos pequenos grupos, dos grupos e dos movimentos sociais, né? E aí discutir o exercício da democracia nesses locais, intensamente, não só através das câmaras de vereanças, né? Esses órgãos que têm seu desgaste intenso, mas a ideia de fundar no nível local vários outros arranjos de exercício democrático, né, entre os coletivos da cidade.
Então você vê esse tipo de questão que há 20 anos atrás, nos anos 90, eram fundamentais e se inventou muita coisa em São Paulo com Erundina ou no Rio Grande do Sul, que nem o orçamento participativo lá no começo dos 90. Você vê uma perda dessas questões nesse processo eleitoral atual. E isso esvazia intensamente o debate polêmico, o debate crítico que a eleição poderia estar conduzindo, né? A eleição municipal como um grande momento da politização societária no Brasil. A gente vê exatamente o contrário e vê a mídia conservadora, em aliança com muitos partidos de esquerda, fazendo um debate mesquinho, né? E aí, nisso eu colo exatamente o tema da saúde, né? O tema da saúde é um tema riquíssimo a ser trabalhado. Então, a gente tem aí em pauta questões que são nevrálgicas, fundamentais. Por exemplo, não é pouco que no nível dos municípios hoje está se discutindo e se fazendo em relação ao cuidado de grupos em situação de rua, a usuários de droga, aos menores, a criminalização de vários grupos sociais como responsáveis por essa dinâmica da violência, como se fosse uma coisa tão simples assim. O escamoteamento de grandes questões que andam acontecendo nas cidades. Então, se você toma São Paulo como parâmetro, essa escalada incrível da matança que a polícia paulista anda fazendo e que parece que está ausente, né, de um intenso debate na sociedade num processo eleitoral que nem esse. Ela fica escamoteada. Ou o incêndio dessas favelas em São Paulo, que não são por combustão espontânea, não é? E você percebe um esvaziamento político muito grande nessa agenda. E se você reparar, a saúde, que estaria de um certo modo sendo um espaço absolutamente fundamental nessa discussão desse campo da política pública, ela fica atinada a uma pauta que os setores conservadores vão criando, de que a saúde é como se fosse um bem privado de cada um e caberia aos governantes locais suprir, como no mercado, produtos de acesso às pessoas, né, para satisfazer esse bem privado que ela tem, que é a sua saúde. Inclusive despolitizando uma discussão de que não há produção de saúde em nenhuma sociedade, no Brasil em particular, se ela não for uma produção intensamente coletiva. Se ela não tratar da vida de todos, assim como tratar da vida de qualquer um. E essa não é uma questão de mercado, não é uma questão de bem privado. Não é uma questão de abrir um postinho aqui, abrir um postinho ali, ou fazer um convênio com um plano de saúde. É uma discussão mais forte. É uma discussão, inclusive, que traz para a cena o quanto a saúde hoje tem sido um território a produzir o que a gente chama de um fenômeno de medicalização efetiva dos processos sociais e da vida em sociedade, né? Então hoje a saúde tem uma potência para falar sobre as existências e ao mesmo tempo ela é esvaziada intensamente de conteúdo político num processo eleitoral como esse. E aí as discussões, e a grande imprensa vem pautando isso o tempo inteiro, se tem trabalhador suficiente, isso é uma discussão importante, mas ela vai sendo reduzida a essa relação entre consumidor e produtor, né? E o governo local é simplesmente alguém a produzir esse mecanismo de oferta para a população consumir. E aí a discussão da saúde fica longe do que efetivamente ela vem conduzindo e sendo construída numa sociedade que nem a brasileira hoje, onde de fato, ela é uma agenda que penetra na vida sistemática das famílias, das pessoas, dos grupos sociais.
E isso tem um entendimento. E é interessante ver como a maior parte dos governantes ou dos candidatos a governantes esvaziam esse entendimento. Por que será que na sociedade atual, não é só na brasileira, cada vez mais esse tema da saúde é um tema de todos? É porque a vida está muito medicalizada, né? Então é como se você não conseguisse viver uma qualidade de vida boa se você não estivesse submetido a um controle, por exemplo, de profissionais de saúde, de médicos em particular, ou se você não estivesse sendo diagnosticado de alguma coisa ou tomando algum medicamento. Então você cria um mecanismo de dependência da produção da boa vida, a ideia de ser um bom consumidor de produtos do campo dos serviços de saúde. Essa associação é uma associação infernal, porque ela traz essa agenda com muita potência num processo eleitoral como o processo eleitoral local, e ela é inesgotável. Então, os candidatos a governantes que não entendem esse mecanismo, eles não conseguem esvaziar vários conteúdos que precisariam ser esvaziados, né? E na realidade eles ficam fazendo promessas atrás de promessas de que eles vão satisfazer algo que não é e não tem a mínima possibilidade de ser plenamente satisfeito. Então, na realidade, na medida que você trata esse tema da saúde como essa dinâmica de oferta de produtos e de consumidores, ela entra nesse mecanismo inesgotável de que o consumidor sempre quer consumir mais e ele nunca está satisfeito com aquilo que ele consome. E a gente vive uma sociedade onde essa dinâmica é um ciclo infernal, né? Tenha visto que em todos os campos do consumo a gente acaba consumindo as coisas que vão sendo colocadas no mercado, não usufrui plenamente daquilo que você acaba obtendo e já está querendo novos produtos. A saúde vem vivendo exatamente um mecanismo muito semelhante, e eu creio que essa é uma tarefa interessante que poderia estar sendo tratada de uma maneira altamente mais é, rica do ponto de vista de significado, do ponto de vista de conteúdo, do ponto de vista de polêmica, do que vem sendo tratado. Você mal conta nas mãos hoje com candidatos a prefeito ou a vereadores que têm a coragem de fazer esse debate. Eu recentemente eu citaria a manifestação, por exemplo, do Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, ou as posições do Luiz Marinho, do PT de São Bernardo, candidatos, né? O Luiz Marinho já prefeito, candidato à reeleição, o Freixo candidato à eleição no Rio de Janeiro, que são postulantes que têm na sua discussão, na sua conversa, uma visão muito crítica sobre o que é mesmo que vem se fazendo no campo da saúde, com vários grupos sociais, por exemplo, com os moradores ou as populações em situação de rua. Então você vê o Freixo fazendo um debate com o Eduardo Paes, um debate rico que você pode pegar pelo YouTube, e ele fazendo uma politização no bom sentido, do meu ponto de vista, de como que as comunidades terapêuticas, por exemplo, não são soluções efetivas para esse tipo de construção da política pública de combate à questão da droga ou da qualificação da vida dos usuários de droga, né? Ou você vê o Luiz Marinho defendendo a noção de que no governo dele, na cidade de São Bernardo, as comunidades terapêuticas não são encaradas como uma oferta fundamental na construção da rede de cuidado em saúde mental, por exemplo, né? E isso é algo que, no campo da saúde, você tem que tratar exatamente nesse processo eleitoral municipal. Porque esses processos eleitorais municipais
é que estão tornando evidente que essa vida, as existências das pessoas nas vizinhanças, nos seus bairros, na cidade onde moram, é a vida que trata destas questões. É aí que a vida é medicalizada, é aí que os processos de intervenção em relação aos grupos sociais são produzidos, né? E me parece que essa situação é uma situação muito pouco compreendida. E praticamente às vezes ela fica muito reduzida à ideia de um governante que vai suprir ou vai prometer suprir plenamente todos os desejos de todos os grupos sociais em relação ao consumo de todas as tecnologias na área da saúde, né? Sem tornar o debate político com os movimentos sociais, com os cidadãos, um debate produtivo, no sentido de tornar mais politizada o olhar, né, a visão dos grupos na eleição municipal, de que aí há grandes questões para o campo democrático, há grandes questões para o campo da participação societária, há grandes questões nas apostas de construção de cidades, onde a existência, a produção da existência é o elemento chave na construção das políticas públicas, né? Então eu queria mais ou menos colocar essas ideias, né, e abrir a partir delas um debate sobre esse tema do processo eleitoral nos municípios e essa questão do campo da saúde, né? Óbvio que há várias outras questões, mas eu queria pelo menos tornar estas duas imagens as imagens mais fortes da minha maneira de estar contribuindo um pouco com a reflexão sobre esse momento, né? Então eu estaria aqui à disposição de que quem tivesse interessado de se manifestar, colocar alguma pergunta que eu estaria recebendo para a gente avançar aí nesse diálogo. Tudo bem? Então, espero que isso possa estar trazendo, né, algum elemento nesse momento já tão final quase do processo eleitoral. A gente está tão perto. Bom, tem aqui uma pergunta que eu recebi, Jasmin Neves, de Paulínia. Professor, o senhor tem falado e escrito sobre os sinais que vem na rua. Que sinais o senhor consegue identificar sobre esse processo eleitoral em curso? Vamos ver se eu. Os sinais que vêm da rua do processo eleitoral, né? Bom, eu vejo algumas coisas, eu acho muito difícil a gente demarcar com algumas informações esse pleno sentido dos sinais que vêm desse processo eleitoral. Porque uma coisa que tem me chamado a atenção, a maior parte dos processos eleitorais anteriores, eles vinham sendo intensamente recheados com pesquisas de opinião, pesquisas de posicionamento do eleitorado, tendências. Eu tenho uma certa sensação que há um certo esvaziamento dessa informação. De fato, a gente não tem colhido muito, de uma maneira quase cotidiana, as tendências efetivas de como é que esse processo eleitoral está impactando os eleitores, né? Então eu vejo que há sinais, né, desse processo eleitoral que é mais ou menos reforçando aquilo que eu abri um pouco a minha fala. Há um esforço de tornar a eleição nos municípios uma eleição esvaziada, uma eleição que vai meio convencendo o eleitor
Primeiro, de que todo político está ali meio picaretando, né? E aí um chapa isso de uma maneira brutal. Segundo, que esses mecanismos eles são mecanismos já para tratar das pequenas coisas, e aí um certo eleitorado que fica magicamente pensando como solucionar pequenas coisas. Então, chama atenção que radialistas estão tendo expressões eleitorais importantes. Jonas Donizete, Russomano, Ratinho em Curitiba, né? O Russomano tem até um movimento cravado ali na imagem eleitoral dele, que me lembra às vezes quase no devido tamanho à época do Jânio Quadros, né? Aquele que pelo seu ato pessoal vai conduzir boas soluções para os necessitados, né? Então é como se ele fosse fazer aquele programa de rádio que ele tem, de denúncia, de pressão, onde ele usa o canal do rádio, ele fosse como prefeito fazer exatamente isso, escamoteando, né, que ele é um candidato, o próprio Russomano, já como deputado, que tem posições muito claras, conservadoras, inclusive, contra várias coisas que interessam a muitos eleitores que estão votando nele. Né? Então, a posição contrária em relação à questão da forma como ele votou quanto ao tema do salário mínimo, da forma como ele votou em algumas questões da defesa da vida das pessoas, né? Em termos do parlamento, e aí ele fica meio vendendo a ideia de que essa eleição não é uma eleição do mesmo conteúdo de quando ele foi candidato a deputado, que na realidade essa é uma eleição do tamanho do programa de rádio dele. Então eu vejo esse um sinal muito complicado, porque ele vem pautando, né, muito dos processos eleitorais em grandes cidades, e você vê uma coisa que me, sei lá, me deixa inquieto, que é uma certa ascensão conservadora, né? Um certo suporte para candidatos conservadores que estão tendo uma quantidade de votos significativas em grandes cidades, né? E isso tem uma aliança imaginária muito intensa entre esses setores conservadores, a grande mídia, né, que reforça esse processo. E não é à toa que você tem aí um retorno, por exemplo, de coronelismo no Nordeste, né? Então você vê candidatos muito do passado voltando em Aracaju, com uma expressão de voto grande, candidatos como do ACM Neto voltando em Salvador com uma votação significativa. Esses que eu falei aqui, nessas cidades que nem Campinas, São Paulo e Curitiba, você vê isso, né? E isso eu acho que é um sinal que merece ser escutado, ser visto, ser pensado sobre ele, né? E aí isso traz também esse sinal de mediocrização da temática da saúde, né? Quer dizer, imagina se esse tema da saúde é o tema quase de uma imagem persecutória que setores da população podem ter sobre certos trabalhadores de unidades de saúde em bairros, por exemplo. E um candidato como o Russomano dizendo que vai moralizar isso, vai disciplinar isso, né? Sem colocar em discussão como é que são construídas os contratos de trabalho, as relações trabalhistas. Há uma imagem muito falsa, né, dos grandes ganhos que os trabalhadores da saúde têm, quando na realidade a imensa maioria dos trabalhadores na saúde tem relações muito precárias de trabalho. E você vê que essa discussão passa batido.
tudo é tratado como se fosse uma questão moral, né? Então é um trabalhador que não é moralmente correto, que não faz o trabalho correto, e aí vem um prefeito higiênico, né, higienista, disciplinarizador. É o caso do Eduardo Paes no Rio de Janeiro, né? E que é como se ele fosse uma autoridade que está moralizando, né, o trabalho na cidade do Rio de Janeiro. E passa por baixo desse tapete a situação real de como é precária as condições de trabalho dos trabalhadores da saúde na cidade do Rio de Janeiro. Né? E, e isso é que nem agora a greve das federais. Isso é passado como se fosse uma luta entre imorais e morais. Né? Gente imoral, trabalhador, né? Versus políticos que querem moralizar. Eu acho que isso é um sinal de despolitização brutal da eleição municipal. Né? Já tivemos momentos assim de muito enriquecimento. Inclusive nessas cidades que eu estou citando. A cidade de Campinas, nos anos 90, teve uma importância brutal a luta local dos movimentos sociais, né? No campo da saúde. Certo? Isso é altamente significativo. Né? E aí você hoje tem uma, uma perda, né, dessa potência. Tem uma outra pergunta da Érica. A construção dos programas de governo para a saúde poderia adotar dispositivos que os tornassem mais democráticos? O senhor visualiza algum desses dispositivos? Não tenho dúvida. Eu estava colocando que a eleição local traz elementos da agenda política vitais. Uma delas é construir uma nova forma de governar a cidade. Então, por exemplo, nós temos a experiência do orçamento participativo, por exemplo. Não estou dizendo que essa é a panaceia, mas nós temos experiência, por exemplo, do orçamento participativo, né? No sentido de construir outros modos, além desses republicanos tradicionais, de governar a cidade. Eu vejo que no campo da saúde a gente também tem experiências, a cidade de Campinas tem essa experiência, né? de uma intimidade de governar junto entre movimentos sociais em territórios, equipamentos de saúde no território. E acho que a gente tem que ter a ousadia de cravar novos arranjos democráticos nessa combinação fundamental entre os coletivos da sociedade e a organização dos trabalhadores e a organização do governo. Né? E inclusive na gestão das redes de serviço, das redes de cuidado. Então acho que a gente teria que ter uma ousadia de fazer uma inversão desses processos de terceirização. Quer dizer, em vez da gente apontar as organizações sociais como uma terceirização que vai levar mais eficácia para os serviços, o que não é verdade, a gente poderia fazer ofertas de construir mecanismos de co-governo entre estes grupos em todos os equipamentos, em todas as redes. Abrir a máquina estatal para construir modos de governar junto. Né? Eu acho que isso seria um elemento chave, né, e possível no campo da saúde. O campo da saúde na cidade de Campinas tem uma tradição longa de movimento social em muitos bairros. Né? Caberia não afirmar burocracias, líderes burocráticos, mas caberia afirmar espaços de negociação abertos entre os grupos sociais organizados no bairro, os não organizados e as redes de serviços instaladas. Né? No sentido de construir outros arranjos de gestão. Né? Eu tenho
Eu tenho certeza que isso é uma necessidade, inclusive para cravar os serviços dessa alma que só os moradores da cidade, só os cidadãos, só os usuários trazem, que são as suas necessidades como o grande tema do trabalho dos trabalhadores de saúde. Então, se os trabalhadores de saúde não têm como grande tema exatamente esse mundo das necessidades dos indivíduos e dos usuários do serviço, eles terão o que como grande tema? Não é? Então, acho que essa é uma questão que faz referência exatamente a essa pergunta da Érica, né? O forjamento de mecanismos abertos, né? De cogoverno entre a máquina estatal, a máquina pública, os serviços de saúde não estatais públicos e o conjunto dos setores sociais interessados nisso. E isso em cima desse pacto fundamental, que é o pacto de que este lugar onde a vida do usuário é construída, é produzida, define o sentido dos eixos de ação das redes de cuidado. Isso me parece fundamental para a gente deslocar, inclusive, essa associação que se faz entre o tema da saúde como um bem de mercado, em que alguém vai numa prateleira de um serviço de saúde, consome alguns produtos e volta como se tivesse efetivamente conduzido para a produção da sua saúde, o que não é verdade, né? E isso combateria inclusive o excessivo comércio que o campo da saúde hoje opera, né? Acho que a cidade de Campinas tem isso de uma forma marcante. Luciano de João Pessoa, ele me pergunta assim: Emerson, alternativas de esquerda saem mais fortalecidas nestas eleições municipais? Ou será que temos também na saúde uma crescente onda de conservadorismo e de protofascismo, como caracterizou Marilena Chauí? Não, eu acho que essa é a disputa. Eu estava falando disso. Eu acho que as eleições municipais estão aí para ser disputada. E para ser disputada nessa direção. Porque essa é uma tendência que a sociedade brasileira está tendo claramente. Não é? Ou a gente consolida uma frente de luta comum na sociedade contra o minifascismo que os setores conservadores vêm advogando, no qual a diferença dos outros, aquilo que foge à moral mais mesquinhas, né? De setores da elite brasileira tem que ser condenados, né? A essa tradição histórica de uma minoria que se locupleta bastante da riqueza nacional e que vem aí produzindo um clima fascista, né? Inclusive contra vários setores da sociedade do campo da esquerda. Eu vejo isso uma marca, independentemente se eu tenho adesão plena ou não, que eu não tenho, por exemplo, ao lulismo, mas eu vejo uma marca hoje que a elite está numa ofensiva brutal para calar o Lula, né? É como se eles estivessem choramingando que o Lula não morreu de câncer, está voltando para a política e eles estão aí numa prática de imaginário fascista brutal, tentando anular essa capacidade que o Lula tem de criar outra agenda política, né? Eu vejo que a gente está nesse processo eleitoral municipal, tem uma grande chance de estar fazendo isso, ou estamos perdendo a grande chance de fazer esse enfrentamento que o Luciano posiciona na pergunta.
não é se a gente já constata que o minifascismo do cotidiano já anulou a nossa capacidade de esquerda de luta. Né? Ao contrário, na realidade nós estamos na disputa. Né? Estamos numa disputa em todas as frentes onde a existência dos coletivos, da diferença se afirma. Por isso que é importante esse tema dos sinais que vem da rua, por isso que é importante lutar contra os atos fascistas em relação aos moradores de rua, em relação aos usuários de droga. Né? É falsa a ideia de que é possível fazer uma higienização da sociedade, como vários setores religiosos, setores conservadores de direita advogam para o país. Né? Então eu vejo sim um crescimento muito grande dessa disputa e cabe tornar essa eleição municipal uma frente nessa guerra. Né? Eu estava dizendo isso, estava afirmando a importância da luta que uma eleição municipal traz e de como a gente veio abandonando isso, inclusive como grupo de esquerda. Então, às vezes, a gente tem que pensar, Luciano, que muitas vezes a expressão de direita é também resultado de certos fracassos gerados pelas próprias experiências no campo da esquerda, que vai também se tornando instrumental, vai encarando a política de um jeito mais mesquinho. Eu coloquei isso no começo e acho isso um grave erro. Né? Eu acho que o processo eleitoral municipal ele pede uma reflexão dessa ordem e acho que essa é uma lição que nos interessa. Né? Eu acho que a direita ela tem batido sempre na mesma tecla. Ela não mudou significativamente sua composição, mas a esquerda mudou. A esquerda que sai da ditadura numa atitude muito protagonista e muito ampliada, hoje ela é uma esquerda voltada para si mesma, em pequenos grupos, com uma agenda comum muito esvaziada, com uma certa perda do comum no campo da política e perde a ideia de que bastam 3 ou 4 coisas fundamentais para a gente construir uma agenda que interessa a todo mundo de esquerda. Assim, basta, como comum entre nós, a ideia de que todas as vidas valem a pena ser defendidas, basta a ideia de que toda diferença nos interessa e basta a ideia de que produzir vida coletivamente enriquece a nossa sociedade. Esses 3 elementos eles são chaves para suportar todas as nossas diferenças no campo da esquerda e ao mesmo tempo nos distinguir em relação à direita. A gente perdeu muito desse comum e cabe a nós fazer uma reflexão. Por que esse processo eleitoral não tem tornado isso uma coisa, um exercício desse comum entre nós? Chega uma pergunta aqui do Recife, do Lucas. Temos visto combinações assustadoras entre partidos que imaginavam serem de campos distintos. O senhor ainda acredita na política partidária e nos partidos brasileiros? Bom, eu comecei minha fala hoje meio que falando um pouco dessa questão. Acho que o tema do partido não é um tema assim de crença, se eu acredito nos partidos ou não acredito nos partidos. Eu diria que eu não acredito que a política que nos interessa, que nem essa que eu acabei de colocar, passe obrigatoriamente pelos partidos. Né? Que os partidos também terão algo a dizer sobre ela, eu acredito. Mas que os partidos não dão contenção a ela, não são suficientes, eu também acredito. Então eu acho que fabricar esse comum do que é o campo da esquerda e que nos interessa, que é uma bandeira que nós não abrimos mão e que faz a todos nós nos juntarmos nas nossas diferenças, a gente comungar 3, 4 grandes questões que tornam
a nossa diferença é enriquecimento, não é? E acho que esse tema da produção da vida individual e coletiva como nuclear, que todas as vidas valem a pena, e que o exercício desse processo é nas nossas diferenças, não é? Com uma outra ideia que para mim é fundamental, que é a ideia de que todos, todos têm capacidade de governar as grandes questões da sociedade, né? Na medida que se organizam, na medida que se juntam, na medida que conversam. E aí então os partidos ficam efetivamente instrumentos menores. Eles não perdem importância, mas eles não passam a ser exclusivos nesse território. No processo eleitoral, que tem isso como pressuposto, é óbvio que o partido acaba tendo uma relevância. Você não pode ser candidato se não tiver num partido, o partido é que tem espaço na mídia. Então é um momento desse processo em que essa partidarização é muito evidente. Mas eu creio que ela deve ser recheada exatamente por esses grandes outros lugares que a gente vem experimentando, não só aqui, mas no mundo inteiro, de produzir outros mecanismos de convivência para a ação política, né? Aonde a grande política não é mais a política burocrática dos partidos, mas a grande política é a política da produção das existências, dos coletivos diferentes e de mais vidas nesses coletivos. Então eu acho que essa é a grande questão que a gente tem pela frente e que estamos numa disputa vital no mundo inteiro, não é? Ou a gente afirma o paradigma da produção da vida coletiva, ou o capital, o modo capitalista de viver, afirma a morte à terra, né? Eu acho que a gente tem isso como uma questão central. É onde a micropolítica, que é a política das existências, trata da grande questão global, né? Então eu vejo que a grande política é uma política que se faz na micropolítica, né? Que é onde a gente forja essa produção de mais vida nos coletivos, nas existências. E acho que essa é a grande questão global, porque esse é o grande tema que está na Terra hoje. E o capitalismo não é uma oferta interessante para isso. Sabemos disso, não é? O capitalismo se alimenta da vida dos outros, produzindo morte nessas vidas. Então o capital bebe trabalho vivo e se consolida como trabalho morto, não é? Então essa relação vampiresca que o capital tem, ele não abandona em nenhum dos formatos dele. E hoje ele está a todo pleno vapor, porque ele consome vampirescamente a vida das pessoas em todos os lugares onde elas estão aí. Então nós estamos cravados nessa disputa, não é? Então eu acho que essa é uma guerra aberta, né? A Franci Kleber, de João Pessoa, pergunta: Emerson, qual a sua opinião sobre a obrigatoriedade da adesão ao PEMAC e a publicidade online pelo Ministério da Saúde dos termos de compromisso de gestão, contrato organizativo de ação pública da saúde, relatório anual de gestão, o plano de saúde de todos os municípios? Uau! Bom, Franci Kleber, eu acho que a gente vai entrando numa outra agenda, né? Eu não sei se isso virou uma agenda eleitoral aí dentro de João Pessoa. Óbvio que eu sou uma pessoa que tem uma visão crítica sobre as formas como se trata os mecanismos de contratualizações entre os vários grupos sociais, entre os vários níveis de governo, né? Eu defendo de muito dessa relação de paridade entre os que se contratam, ainda mais entre as esferas de governo. É óbvio que eu entendo que todas as esferas têm seus níveis de responsabilidade, mas é óbvio que eu também entendo
que a gente deve forjar, e eu já respondi uma pergunta anterior, novos mecanismos de cogoverno, não é? Então nós temos que gerar essas cogovernanças, tá certo? E cogovernanças não ocorrem por adesão, né? Uma coisa é você ter coisas em ofertas, a outra coisa é você trabalhar só com os mecanismos de adesão. Eu tenho um amigo muito antigo, Maurício Chacur, que infelizmente faleceu há um ano, em que ele sempre dizia para mim, eu gostava da ideia, ele falava assim, quem adere é chiclete, né? Então, eu não entendo que em nível de relações governamentais nós estamos diante de chicletes que aderem. Eu acho que nós estamos diante da ousadia de cogovernar, né? De fabricar novos mecanismos, novos arranjos, e inclusive para além, intensamente e verdadeiramente, para além da relação entre gestores formais, né? Eu acho que esses mecanismos eles deveriam ousar hoje novos formatos de arenas de negociação no interior das organizações de saúde em geral, né? Agora, eu acho que esse tema não está se explicitando, pelo menos até onde eu tenho acompanhado, como uma agenda, né, do processo eleitoral, né? Recebi aqui uma pergunta da Júlia, de Niterói. A população parece aprovar essas políticas higienistas de expulsão de favelados e de internação compulsória de usuários de droga. Um candidato que defende o contrário tem chance de ganhar a eleição? Olha, Júlia, eu acho que o conceito de população aqui não é suficiente. Ele dá uma certa falsa ideia de que todos os grupos sociais bancam essas políticas higienistas. Eu acho que não é essa a minha experiência, não é? Eu acho que tem grupos ou setores sociais que bancam essa política higienista. Ela tem suporte, mas existe uma quantidade muito grande que não banca, né? Eu vejo sim grandes possibilidades de candidatos que defendem o contrário ganhar a eleição. Por exemplo, eu citei o Luiz Marinho em São Bernardo. Eu acho que o Luiz Marinho vai ganhar a eleição em São Bernardo e claramente ele tem uma posição contrária a essas políticas higienistas, né? Eu gostaria que isso ficasse muito claramente expresso em vários candidatos da esquerda, de todos os setores da esquerda. E aqui eu estou fazendo um recorte, apesar das alianças mais esdrúxulas que PCdoB, PT, PSB têm feito, mas eu estaria sendo generoso em entender que todos os grupos que de uma certa forma se sentem na esquerda deveriam ter uma posição clara de defesa da vida e da cidadania. E deveriam ser contra mesmo as políticas higienistas, que são políticas do século XIX, não é? São políticas atrasadas, inadequadas, que não produzem resultado, não defendem a vida das pessoas, não qualificam a vida das pessoas. A saúde tem muito mais tecnologia para oferecer do que essa miséria aí que anda fazendo, em uma combinação com a polícia, de violência contra os grupos nas ruas, né? Tem muito mais coisa para oferecer. A gente tem muitos exemplos. O blog que o grupo que eu trabalho chamado Micropolítica, se vocês abrirem o blog Micropolítica, vocês vão ver que a gente traz bastante coisa de experiência sobre isso, misturando grupos de artistas com o grupo da saúde, com o grupo da educação, e com militantes de rua, e com resultados muito legais do ponto de vista desse processo de produção de mais coletivos atuantes e mais vida nessa produção, né? Então eu acho sim, eu acho que essa ideia de população ela tem que ser relativizada e acho que os processos de despolitização dessa, entre aspas, despolitização entre aspas, que esse processo municipal, da eleição municipal tem gerado, aí sim eu não discordaria de você que ele pode favorecer a voz mais forte desses higienistas, porque eles vêm
sendo um processo eleitoral que vem perdendo riqueza na sua agenda política, né? E aí eu entendo que isso é muito ruim, é muito ruim. É muito ruim para mim, é muito ruim para você, é muito ruim para todos nós. Mas não é ruim só para os moradores de rua, usuários de droga. Ela é ruim para todos nós. Porque se a gente viver uma sociedade intolerante à diferença, eu como diferença, ou todos nós como diferenças, também iremos sofrer atos de intransigências em relação a nós, não é? E então eu tenho aqui uma posição razoavelmente egoísta, né? Que é essa posição de defender mesmo uma sociedade da tolerância à diferença, porque eu quero uma tolerância à minha vida, né? Então eu acho que é muito ruim, sim. Todos nós perdemos com isso. Vejo que alguns candidatos, eu particularmente citei o Freixo e o Luiz Marinho, mas é óbvio que existem muito mais que eles, né? Porque eles têm evidências concretas, eu até citei as situações, né, no começo dessa minha fala sobre eles, mas eu acho sim, eu acho que tem vários candidatos que têm tomado posições muito ricas nesse sentido, né? Vejo que nós temos políticos aí de primeira monta nesse processo, né? Um país que tem uma Luiz Erundina, um Eduardo Suplicy, é um país que tem bastante gente interessante, né? E corajosa. E são pessoas que têm bastante apoio, né? De setores sociais. Se você acompanhar esses políticos que nem eles têm bastante apoio, né? Eles têm bastante inserção, bastante luta. Então eu acho que é só uma reafirmação do que eu tinha colocado, de como nós estamos num momento em que compreender o que é que nós estamos disputando, a grande política que está em disputa nesse processo eleitoral é chave, né? Ela é chave e marcadora, né? Porque se os setores conservadores tiverem uma maciça vitória nesse momento eleitoral do país, né, isso vai ser dramático. Repara, o STF, o Supremo Tribunal, está ajudando muito para o Brasil ir para a direita. Não porque eles estão julgando Zé Dirceu, ou seja lá o que, mas pela forma como eles estão fazendo, né? Assim, eles estão afirmando, o STF está afirmando uma coisa quase medieval do poder soberano. Assim, ele não precisa nem ter prova mais para condenar alguém. Basta ele, como soberano, achar que o outro está o ameaçando, ele julga que o outro deve morrer. Isso é uma coisa do poder soberano, ele tem poder sobre a morte. Então, o soberano, ao imaginar que alguém está o ameaçando, e é ele que está imaginando, ele mata o outro. Não é? O STF está consagrando um mecanismo de julgamento aqui dessa situação atual que é muito dramática. Vai ter consequências. Consequências de atraso político significativo. Né? E é interessante porque é um STF renovado no governo Lula. Né? Que critério de renovação foi esse, né? Não sei. Porque é um STF, é um horror, né? Em termos do que eles estão fazendo neste momento. Quer dizer, reafirmar o poder soberano numa sociedade republicana, que nem a brasileira, né? E que tem um momento rico do ponto de vista da sua Constituição atual, é um freamento, né? Um freio brutal num salto que a gente deveria ter em relação às instituições republicanas. Né? Então eu acho que a gente tem sim sinais, né, em relação a esse momento de disputa dramática que estamos.
Tiago Millet, lá da Bahia, me pergunta, né? Militância no pragmatismo da gestão não dificulta a construção de propostas mais libertárias? Pode ser, Tiago. Eu não responderia o contrário, não é? Eu não diria que propostas mais libertárias não possam usufruir de um certo pragmatismo militante na gestão. Mas se você estiver chamando de militância no pragmatismo da gestão uma razão instrumental, como sendo a razão que governa a ação, impermeável à polissemia, à diversidade das várias razões que estão na gestão, aí eu concordo contigo, não é? Porque aí o chamado pragmatismo da gestão é um pragmatismo diminuto, né? Ele é um pragmatismo de uma operatividade instrumental de um único grupo de interesse e que estaria, de uma certa forma, usando do seu poder para introduzir o seu foco privado ali dentro, né? Eu imagino que essa questão ela está aí dentro dessa discussão que você traz. Agora, se você tem uma gestão pragmática que não se diminui na razão instrumental, que opera nessa presença das várias razões que habitam a gestão, você pode favorecer a construção de propostas mais libertárias, né? Então acho que essa é uma questão que nos interessa, certo? Nos interessa muito. Na medida em que eu concordo, olhando um pouquinho, a partir daí, de que esse é um problema que a esquerda, à medida que foi virando governo, não conseguiu resolver muito bem. O que é ser pragmático na gestão, né? A tendência foi, de uma certa maneira, um estreitamento das razões que operam na gestão. E aí uma certa instrumentalização da gestão para um foco de interesse mais restrito. E aí um uso dessa dimensão pública e de poder que a gestão tem para interesses não forjados no encontro dessas várias razões, né? Um pouco não forjado naquele mecanismo de cogovernos, né, que eu estava colocando. E isso me parece chave como uma necessidade de criticar esse pragmatismo diminuto, né? Então essa é uma boa questão. E acho que de novo a gente volta a uma pergunta, né, que já veio e que eu já dialoguei, que é sobre a produção de novos modos de governar a cidade. Esses novos modos de governar a cidade são fundamentais, não é? Não é esse mecanismo populista de um prefeito que sai do seu gabinete e vai para um bairro fazer a sua gestão lá no dia. Não é isso. Ou vai montar uma mesinha para fazer fila, para escutar o que as pessoas querem. Não é essa a questão. Novos modos de governar a cidade é formar novos arranjos onde atores da cidade, novos atores sociais da cidade vão participar para discutir os seus interesses também. André Siqueira, do Rio de Janeiro. Como o senhor vê a participação dos profissionais de saúde nas eleições? Tanto de forma organizada via apoio de sindicatos, quanto nas pautas levadas por candidaturas individuais de prefeitos e vereadores. Bom, André, eu vou fazer uma reflexão um pouquinho, uma ginástica de imagem. Quando a gente chama alguém de profissionais de saúde, nós temos que entender que esse alguém é também muitas outras coisas. Eu, por exemplo, sou médico, mas eu também sou professor, mas eu também sou militante, eu também sou avô. Estou brincando aqui que eu sou, como eu gosto de dizer, uma multidão. Eu sou uma multidão.
Então é óbvio que os trabalhadores de saúde, eles também são multidões. Então, se eles estiverem se engajando nesse processo eleitoral, porque eles querem uma fatia privatizada da luta da cidade para os seus benefícios específicos, sem amarrar isso a uma luta social mais ampliada, eu vou achar isso problemático. Mas se ele for um trabalhador que agrega a ele mesmo várias outras partes de si e se conecta aos vários outros que existem na cidade e coloca essa relação numa relação aberta de conexão, eu acho que o trabalhador tem que se engajar na luta social, não é? Então, o grande problema que eu vejo, às vezes, da maior parte das agendas sindicais é que elas são agendas privatistas. Elas, na realidade, não têm se aberto, mesmo que diga que sim, não tem se aberto às grandes questões na sociedade. Ela toma como componente da sua agenda questões dos seus interesses, que às vezes são só dos seus interesses e não se comungam com vários outros interesses para além deste lugar específico de trabalhador de uma área definida X. Aí eu acho que é problemático, porque ele também se despolitiza. Ele também despolitiza a luta do trabalhador, ele também despolitiza a luta sindical. Então, eu acho, e eu estava colocando isso, que esse processo eleitoral é uma luta de todos nós. Porque me parece que no processo eleitoral de um município está sim em disputa a vida que queremos. Está sim. E, portanto, a todos nós interessa o que está sendo disputado na eleição. Né? E nós devemos nos pautar por enriquecer essa luta. Então, acho que os trabalhadores devem se engajar sim e enriquecer a luta no processo eleitoral. Né? Acho que a gente deve ambicionar eleger prefeitos e vereadores mais comprometidos com as lutas sociais, mais comprometidos com a defesa das minorias. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que no campo da esquerda há um comum nessa direção. Né? Nos interessa uma ideia fundamental enquanto esquerda, que é a ideia de que todos nós temos as mesmas potências de viver. Isso é um pensamento de esquerda. Né? Não existe essa ideia de que existem os vencedores e os perdedores, como na ideologia mais forte americana e que o capitalismo propaga e que no Brasil vai andando também no imaginário. Não. Todos nós somos potência. Todos nós somos produtores de vidas e podemos enriquecer os modos de viver. Então devemos apostar nessa direção. O que você acha de implementação do plano de carreira ficar a cargo dos municípios? Eu acho um problema. Eu acho que a gente tem que costurar um casamento entre especificidades e o geral. Um certo comum normativo dos planos de carreira que permitam desdobramentos nos níveis locais, inclusive, não só municipal, não é? Mas que eles tenham um grande pacto nacional em torno dessas carreiras. Não no sentido de que você imponha para o município uma dinâmica uniformizada em todos, já que são 5.500 municípios, entre alguns que têm 10 milhões de habitantes, 5 milhões de habitantes,
e outros que têm 5 mil pessoas. Então não dá para ter um plano de carreira unificado desse jeito, né? Mas dá para ter parâmetros unificados, dá para ter pisos unificados, dá para ter várias coisas, regras de funcionamento da carreira. Acho que é possível sim, e é benéfico, não é? E acho que a saúde está precisando disso. Eu acho que a gente na saúde vive uma situação muito precária, de muita precarização. Mas não acho que a solução é governo a governo municipal. Isso não funciona. E a gente sabe disso, né? Então eu acho que tem um pacto de construção da saúde ali nesse processo que vai para além dessa articulação só local, né? Mas que tenha o local como um lugar de instalação. Isso é fundamental, né? Eu acho que essa questão do SUS é chave. O SUS é uma grande questão nacional e tem no local o seu lugar de instalação, né? Ou no local regional, que é óbvio que tem toda a sua pertinência aí dentro. E acho que para o plano de cargos é a mesma coisa. É possível estabelecermos princípios ordenadores e aí respeitarmos singularizações, né? Então eu entendo que esse tema das carreiras tem algo a ver com isso. Não sei como é que o processo eleitoral tem tratado essa questão, não tenho visto isso na pauta, né? Não tenho visto isso na agenda, mesmo porque uma boa parte dos partidos não tem uma agenda para os municípios. Já reparou? Por exemplo, o PSDB num lugar é aliado de um grupo, em outro lugar é de outro grupo, que nem o PT, que nem o PSB, que nem o PCdoB. E isso, como é que esses partidos vão ter uma agenda nacional se eles mesmos não são nacionais nas articulações? Pedro Carneiro, de Ribeirão, me pergunta: que papel as entidades tradicionais do movimento sanitário, como SEBS, Abrasco e Rede Unida, têm a desempenhar na luta pela saúde no Brasil? Elas ainda conseguem aglutinar militância e construir esse comum de que você fala? Em certa medida, alguma coisa sim, né? Eu vejo que é necessário forjar muito mais entidades, né? Mas é óbvio que entidades de natureza pública, ou seja, são entidades públicas, SEBS, Abrasco, Rede Unida, mesmo que elas possam, em certos níveis de um momento da sua gestão, estar às vezes mais amesquinhada ou não, mas elas são públicas e não pertencem à maquinária dura do Estado. Portanto, elas são importantes, né? Os gramscianos diriam que elas enriquecem a sociedade civil, né? Ampliando o Estado, são um mecanismo de ampliação do Estado, forjam sensos comuns, forjam culturas, né? Então é óbvio que quanto mais organizações desse tipo, melhor. Óbvio que eu vejo que há esgotamentos de algumas delas. Repara, o próprio SEBS, que é da minha geração, né? Quando a gente funda o SEBS, ele tem um tipo de ciclo, de vida. Depois de um tempo, ele acaba entrando em grandes dificuldades, vem retomando algumas coisas hoje, algumas interessantes, outras não tão relevantes, mas é uma entidade chave ainda, né? A Abrasco eu acho que é a mais instrumental delas todas, apesar de ser uma entidade muito interessante. Instrumental não no sentido pejorativo, né? Talvez ela tenha das entidades SEBS, Abrasco, Rede Unida, aquela que tem um lugar de demarcação, de instituição mais bem definida, né? Ela não é tão genérica assim quanto a Rede Unida e o SEBS. Se elas ajudam a construir o comum, ajudam.
Mas é que nem eu disse em relação aos partidos, não são suficientes. Eu acho que nós temos que forjar muitos coletivos. Atualmente, como eu estou muito enfiado em grupos blogueiro e coisa, temos que forjar muitos coletivos, trocando muitas coisas. Temos que fortalecer demais as redes sociais. Temos que dar vazão às inteligências coletivas que são produzidas aí. Temos que produzir outros arranjos dessas redes, né? Então eu não vejo isso aqui como suficiente. E não vejo isso aqui como fazendo esse papel. Então não é para o SEBS capitanear uma rede de inteligência coletiva. Ele é uma rede de inteligência coletiva, mas outras redes têm que se forjar, né? Então eu vejo que a gente tem aí um desafio a sair também desses esquemas organizativos e enriquecer isso, sem jogar isso, né, a criança com a água do banho. Então não é que morreu, acabou, não tem mais sentido essas organizações. Não, ao contrário. São chaves fundamentais, promovem grandes situações, abrem grandes discussões, polemizam em momentos chaves, né, aglutinam, mas não são suficientes. E eu creio mesmo que a gente está vivendo, que nem esse blog, né, que nós estamos aqui nos comunicando, ou outros blogs que estão andando por aí, ou outros formatos ainda a serem inventados, né, de árvores de conhecimento virtuais em produção coletiva a serem criadas, né? Eu vejo a saúde como um lugar que tem uma multiplicidade cravada nela aqui no Brasil que ainda está aí como patrimônio, não está anulado. Talvez esteja em potência a se expressar em novos formatos organizativos, né? Inclusive nessa virtualidade. Então acho que estamos aí para inventar, tanto do lado dos movimentos de trabalhadores, de pesquisadores, quanto do ponto de vista dos movimentos sociais. Os movimentos sociais do campo da saúde, do meu ponto de vista, tem isso como um grande desafio, né? E acho que estamos aí, ensaiando. Tem ensaios nessa questão. Acho o Facebook uma coisa interessante, ao mesmo tempo problemático. Gosto desse casamento com essa ideia de blogs também. Não vejo exclusividade nessas coisas, né? Gosto desse movimento blogueiro que aí pelo Brasil intensamente. Vejo com grande desconfiança essa regulamentação conservadora que pode ter sobre a internet, o uso da internet no país. Então acho que devemos ter isso em nós, né? Essas entidades podem ajudar? Pode ajudar, mas ajudar para sair delas nessa direção, né? Não serem as redes. Né? Bom, gente, que mais? Já estamos a 1h30, né? E aí, Felipe? Ah, chega outra. Paulo Navarro. Ano passado tivemos a Primavera da Saúde. Esse ano temos esse movimento Saúde mais 10, que propõe um projeto de lei de iniciativa popular pelos 10% das receitas para a saúde. Como você analisa esses movimentos? É possível enfrentar o núcleo econômico do governo e ganhar um financiamento decente para o SUS? Essas eleições municipais têm papel nessa luta? Bom, é óbvio que diante de várias coisas que eu coloquei, eu acho que as eleições municipais têm um grande papel nas grandes questões nacionais, né? Eu estava colocando isso já antes.
Mas eu queria me debruçar um pouquinho mais. Eu creio que essa luta pelo financiamento, né, de a saúde, assim como a educação, né, merecem ter um nível de investimento mais significativo. Isso me parece interessante. Mas só sobre esse ponto de vista, eu acho que é uma agenda que se esvazia. Se nós não casarmos esses projetos de lei com uma discussão profunda sobre o modo como se produz a saúde, ali no cotidiano da vida, ou ali no cotidiano das redes de serviço, ou mesmo a educação, 10% para a educação é fundamental. Mas nós temos que fazer uma reforma profunda das escolas, temos que fazer uma reforma profunda das universidades, temos que reformar a relação professor-aluno. E na saúde é a mesma coisa. Então a gente injetar uma enormidade de recursos da saúde que eu acho fundamental para ser injetado, para continuar fazendo essa prática de medicalização, nós temos que pensar criticamente sobre isso. O que é mesmo que nós estamos chamando de saúde? Acesso a bens de mercado? Então, ter mais dinheiro para comprar mais produtos de saúde? Eu acho que não dá para descasar disso, né? E acho que a eleição municipal tem tudo a ver com esse debate. Última pergunta da Débora de São Bernardo. Emerson, como enfrentar o problema da falta de médicos e sua consequente desqualificação em função da lei de mercado? Como os prefeitos e secretários de saúde podem pensar um sistema de saúde cuidador? Como eles podem enfrentar este problema? Bom, eu acho que a Débora está trazendo uma questão que é relevante, mas não é só de médico, né? Primeira coisa, eu acho que na formação de redes de cuidado absolutamente consequente e competentes para a produção de mais vida no campo da saúde e não de mais medicalização, precisa de equipe, né? E médico é um dos trabalhadores necessários. Óbvio que nesse modelo altamente medicalizado e medicamentalizado, o médico acaba sendo um recurso nobre. Então aí é inesgotável. Você tem 300 mil médicos, bom, pode botar 400 mil. Ah, pode botar 1 milhão, não é? Dependendo do modelo, 1 milhão é pouco. Esse é um lado da questão que vale a pena a gente discutir. Mas tem um outro lado da questão. Um outro lado da questão é que nesses anos de construção do Sistema Único de Saúde, nós também tivemos uma captura, por isso que eu estava falando da questão do dinheiro, uma captura privatizante do sistema de saúde. Então, muito do que se injeta em nome do Sistema Único de Saúde, quem pega para si esse recurso é o setor privado. E, em particular, os médicos, porque é uma rede muito medicalizada no sentido médico. Então, praticamente, a saúde hoje parece que não sabe fazer nada se não tiver diagnóstico e prognóstico e terapêutica médica. Parece que nós somos escravos dessa combinação. Não é? Perdemos a ideia de que saúde não se reduz a isso. Então, isso traz um grande problema, porque esse processo de privatização ele ampliou demais o mercado do ponto de vista do próprio trabalho médico. Então, dentre dos profissionais de saúde, nossa, o desnível entre oferta de postos de trabalho, ganhos salariais entre médico e os outros é de uma brutalidade que não tem tamanho. Então, isso cria uma categoria profissional que torna-se um grande nó crítico, né?
Agora, não acho que os prefeitos vão construir a solução disso. Eu vejo que a experiência da Fundação Estatal na Bahia, por exemplo, que tenta construir um arranjo para além do município para mexer no mercado de trabalho, é algo que vale a pena ser olhado. Nós não vamos entrar na dinâmica do mercado de trabalho médico fazendo uma discussão pontual de município ou pontual com a categoria. Nós vamos ter que construir mecanismo de intervenção no mercado de trabalho, formando mais médicos e regulando o mercado de trabalho. Não tem jeito. Né? Sem essa possibilidade, nós somos quase que dependentes de uma dinâmica perversa que a categoria médica vem impondo para o Sistema Único de Saúde. Nas considerações finais, se possível, lembrar de mencionar o SEBS e o blog como organizadores, óbvio. Eu estou fechando mesmo e aqui o Felipe está me lembrando disso. Eu queria agradecer mesmo a essa promoção desse espaço, a possibilidade de ter convivido aqui com 50 pessoas em algum momento, quase 60, baixando para 40 em outros, vai estar variando, né? Mas a possibilidade de ter podido fazer parte desse debate aqui e dizer que o SEBS e o blog Saúde Brasil estão de parabéns por esse processo. Já vieram outras pessoas aqui antes, com discussões interessantes, que nem o Gilson, que nem Lígia Bahia. Eu acho uma maravilha fazer isso, vai de encontro àquilo que eu estava colocando das redes, dos blogs e tal. E aqui tem um pedido de anunciar que a próxima Tuicam vai ser quarta-feira, então depois de amanhã, com o Ronald Ferreira, que é o presidente da Federação Nacional dos Farmacêuticos, que é do Conselheiro Nacional de Saúde e coordenador do movimento Saúde Mais 10. Então não percam, quarta-feira, a próxima Twitchcam com o Ronald, e que eu creio que vai ser muito legal e que esse processo continue, inclusive pós-eleição, né? Para a gente continuar debatendo a saúde nos municípios. Quero agradecer, muito obrigado a todos, obrigado ao Felipe, que é um incansável, né, trabalhador desse